Então, para essa aula, a gente vai utilizar um fio premium com espessura de 3 milímetros. E eu estou utilizando aqui também uma agulha 6 milímetros. Para quem não conhece, eu trabalho com o fio da Soft Fios. É um fio que tem 100% algodão na sua composição. E é um fio muito gostoso, maleável de trabalhar, tá? Já testei vários fios e até hoje o que eu mais me adaptei foi esse. Inclusive, consegui um desconto para novelo de malha e poliéster para quem é meu seguidor aqui do YouTube e do Instagram. Então, caso você queira comprar para testar o fio da Soft, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, ó, do vídeo o cupom JOYLE5 para você garantir seus 5% de desconto em qualquer novelo de malha ou poliéster, ok? Então, para esse trabalho, eu estou utilizando aqui a meia argola, na verdade é uma mochila, e essa mochila, quem quiser aprender, você aprende lá no canal da Soft, gravado por mim. E aqui eu fiz uma variação na receita dessa bolsa, que foram as meia argolas, e uma alça que eu desenvolvi só com ponto baixo. Então, o que que a gente vai fazer? Bem aqui, ó, eu vou introduzir a minha agulha dentro dessa argola, vou deixar aqui um espacinho e vou ganchar para frente. Fiz um ponto baixo, ajustei aqui, e bem aqui já faço outro ponto baixo, sendo que eu vou crochetar esse fio por dentro do ponto. Aqui tenho 2 pontos baixos e vou fazer mais um, totalizando 3 pontos baixos. Por quê? A nossa alça, ela vai ter 2 pontos em cada carreira. Então, eu vou precisar desses 2 pontos de subida. Esse primeiro foi só a minha curva, tá? Então, aqui, ó, eu vou dar... Eu posso até fazer o seguinte, eu posso crochetar também, ó, esse ponto, esse fio dentro do meu ponto, ó. Então, aqui eu já fiz uma correntinha de subida e agora eu viro o trabalho. Virando esse trabalho, eu vou crochetar... Vou só dar uma... Eu vou crochetar por dentro do ponto esse fio que sobrou. Então, aqui a gente vê que tem a primeira alcinha, que é a alcinha de subida, a gente vai descartar ela, e aqui a gente tá vendo 2 pontos. Eu vou pular esse primeiro ponto e vou fazer 2 pontos baixos nessas duas alcinhas da ponta. Então, eu venho aqui, ó, deixei o meu fio por cima e vou crochetar fazendo 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Já fiz um, agora eu faço outro. Então, aqui, ó, eu fiz 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Trago esse fio para trás, eu quero só deixar ele dentro desse ponto. Eu quero crochetar esse fio dentro desse ponto. Então, eu vou trazer ele assim, ó, dar essa voltinha e vou dar uma correntinha de subida. Até posso dar uma puxadinha que ele dá uma apertada também. Então, quando a gente vira o trabalho novamente, a gente vê 3 alcinhas. 3 alças. Uma, duas, três. Eu vou pular as duas primeiras e vou fazer meu ponto aqui, ó, na última. Trouxe esse fio e agora faço 2 pontos baixos. O que que é importante para qualquer alça que você for fazer? Ó, já vou dar uma torcidinha aqui e vou dar uma correntinha de subida e virei o trabalho. O que que é importante para você fazer qualquer tipo de alça? É que essa alça, ela seja apertadinha, porque com o tempo, essa alça vai ceder, ó. Aqui, quando a gente puxa, já consigo ver os furinhos, né? Então, é importante que você faça essa alça com a sua tensão mais apertada, ou com a agulha menor, caso você não consiga apertar tanto esse ponto, tá? Então, voltando aqui, a gente consegue sempre ver uma, duas, três alcinhas. E aí, eu pulo essa primeira, pulo essa segunda e venho executar 2 pontos baixos nessa última. Trouxe o fiozinho pequeno, ó, pra cima do trabalho. E agora eu faço 2 pontos baixos. Um, no mesmo lugar, mais um, tá? Vou torcer aqui essa alcinha por cima, ó, e vou fazer minha correntinha de subida e vou dar uma puxadinha, certo? Então, vai ser impossível essa alça se desfazer, porque a gente tá crochetando por dentro esse fio, tá? Então, eu trouxe ele pra frente, a gente vai ver 1, 2, 3. No terceiro, a gente entra com a agulha, trouxe pra frente o fio menor e faço aqui 2 pontos baixos, tá? Cuidado para você não fazer esse ponto frouxo, ele precisa ser apertado, tá? Então, aqui vou
fazer a alcinha de subida, não esqueça dessa alcinha de subida. E agora já vira o trabalho novamente. Então, é uma alça que a gente vê que não fica tão grosseira, né? Fica uma alça delicada. E caso você queira fazer uma alça mais larga, também dá certo, tá? Aqui fiz os 2 pontos baixos. Puxei aqui. Aí eu dei essa giradinha, ó. Você faz com que o fio pequeno, ele fique por cima do fio grande. Dei uma correntinha de subida. E já... Só focar aqui. E já vamos, ó, para o terceiro ponto, tá? Trouxe o fio pequeno. E a gente crocheta, ó, esse fio por dentro do ponto. 2 pontinhos, então é isso. São 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Fiz uma correntinha de subida, vou dar só aqui a última. Vou fazer esse ponto aqui, ó. Correntinha de subida. Puxei. E virei. Aqui eu tenho o terceiro ponto. A gente crocheta pequeno, né, por dentro. E aí, ó, fiz os 2 pontos baixos. Aqui, como tá pequeno já esse fio, eu vou deixar ele aqui e no final a gente já vai passar uma colinha aqui por dentro, ó. E depois corta o fio. Então, aqui a gente vai continuar normalmente a execução desse ponto. E aí, o que a gente faz, né? O que é importante você entender? Qual é a idade dessa criança ou desse adulto? E você tem sempre que fazer uma alça menor do que seria. Então, você pode medir, por exemplo, no caso é uma mochila para criança, você pode medir essa mochila dessa criança em centímetros e você diminui 4 a 5 centímetros do tamanho real que é essa alça dessa outra mochila, tá? Então, por exemplo, se é uma mochila, uma alça com 30 centímetros, eu vou fazer com 25, 26 centímetros, certo? Porque a gente tem uma folga, ó. Com o tempo a malha, ela vai cedendo, tá? Então, só atenção aí a idade, né, o tamanho dessa alça que você quer fazer para não fazer grande demais. E aí eu vou continuar aqui a alça no tamanho que eu vou escolher. Quando eu chegar lá no final, eu volto para mostrar como é a finalização dessa alça, tá? Voltei aqui. Eu vou fazer o arremate para vocês verem. Estou usando a Tec Bond 793, ela é uma cola mais líquida. Eu me adaptei mais a ela. E aqui vou fazer um pontinho de cola. Com agulha menor eu gosto, ó, de esconder, tá? Vou fazer também aqui, ó. Aqui acabei não escondendo o fio, ó, pra mostrar pra vocês. Caso vocês esqueçam, né, de esconder o fio, também é possível vocês fazerem o arremate desse fio de forma bem feita, tá? É só ir transpassando por dentro dos pontos esse fio, ó. E vai trazendo ele pra cima. De forma que não fique aparente. Ó. E aqui eu já vou aproveitar, passar o meu pontinho de cola. Cortei rente e empurrei com o fio, tá? Aqui, ó, é a finalização. Então, assim, caso você esteja fazendo uma bolsa ou uma alça para outro projeto, é a mesma ideia, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer voltas, eu vou dar voltas em aspiral. Então, eu vou colocar a peça ao contrário, assim. E aqui eu vou fazendo o quê? Eu vou puxando, trazendo esse fio de fora para dentro, tá? De forma assim, circular. Então, aqui eu vou vendo onde vai ficar melhor esse fio. Coloquei ele aqui. Agora eu vou puxar ele, ó. De frente para trás, tá? Ó. O importante é que fique bem costurado, tá? Então, eu tô fazendo praticamente um alinhavo. Eu vou puxar de frente para trás e aqui eu já vou dar um arremate de trás para frente, ó.
tá? Aqui eu vou mais uma vez lá pra trás. Vou vir aqui de frente pra trás, ó, e puxar ele pra frente. E aqui eu já vou esconder. Então, quando você for fazer cortar esse fio, ele não pode ser muito curto, né? Senão a gente não consegue fazer a finalização correta. Tá? Então, caso você tenha dúvida, você pode dar um zoom no vídeo ou colocar o vídeo mais lento. E aproveitando, gostaria de pedir que vocês, meus seguidores lá do Instagram, não esqueçam de se inscrever no canal. E caso você tenha gostado desse vídeo, se ele te ajudou nos seus projetos, curte para poder estimular o meu trabalho e eu trazer sempre conteúdos gratuitos para vocês, tá? Então, aqui nessa finalização, ó, eu vou trazendo aqui mais para dentro, por dentro dos pontos, ó. A finalização é uma das etapas mais importantes do trabalho. Então, trouxe aqui, ó, dei essa puxada aqui e já colei, cortei e vou trazer esse pontinho aqui pra dentro, tá? Então, não fica cola aparente no trabalho, tá? Fiz a colocação desse lado, vou fazer a colocação desse outro lado, inclusive aqui foi uma emenda de fio que eu também vou esconder por dentro e vou trazer a finalização para vocês. E essa foi a finalização, olha essa emenda dessa alça. Você pode fazer essa alça também no poliéster, você pode fazer adaptações também, ó, a gente não consegue ver nenhum tipo de emenda, nem cola. Então, assim, vocês podem estar utilizando essa alça para outros projetos e pode estar fazendo também algumas adaptações. E é isso, espero que tenham gostado da aula e até a próxima.